Esse vídeo tem spoiler. A bordo do cargueiro Nova Maru ocorre uma infestação de xenomorfos. O Capitão Foss, enlouquecido, obriga o cozinheiro e homem muito religioso, Selkirk, a fugir com ele numa cápsula, abandonando toda a tripulação. Eles caem num planeta inóspito. O capitão perde completamente a razão e acaba morto numa luta. Selkirk sobrevive, mas aos poucos perde a sanidade e enfrenta escolhas desesperadas para não morrer de fome. Logo descobre que não escapou de verdade. A própria nave Nova Maru caiu no mesmo local, trazendo consigo os alienígenas e um segredo sombrio da Weyland Yutani. Tudo não passou de um transporte de criaturas para experiências. A história mistura terror psicológico, fé, desespero e sobrevivência bruta. Diferente dos filmes, foca muito mais na mente do personagem do que em grandes lutas. E no final dessa HQ, traz curiosidades sobre a franquia Aliens, que é muito interessante e muito rica, que sobrevive até os dias de hoje. Então continue para o vídeo e curta, compartilhe e se inscreva. Olá, aqui é o Alex MM Brasil no AMM Reviews. Hoje estarei trazendo aí a novidade, quer dizer, novidade entre aspas, porque Aliens Salvação foi lançado em 1993. E para quem é fã, sabe que o filme ele abriu oportunidades para o desenvolvimento de videogames, novelizações, e lógico que as HQs não poderiam ficar de fora. Foram lançadas muitas. Então hoje vamos ver que Aliens Salvação. Veja só que essa capa aterrorizante, eu mesmo sou fã de Aliens. Então aqui começa com o diálogo. Não mostra de início assim uma pessoa, mas mostra um planeta aí desconhecido, apelidado de PCW, não sei que número lá, que está identificado pela empresa aí que está explorando. Então aqui podemos ver até mesmo dinossauros voadores, esses daqui parecidos com os pterodons da Terra. E aqui está o protagonista que fala, no diálogo. Então ele fala em primeira pessoa ao mesmo tempo que vai rolando aí os diálogos das cenas de ação, onde eles caíram da nave Nova Maru, ele e o capitão desta nave, que é o Capitão Foss, este careca aí com um tapa-olho, com o olho machucado. Então ele e o seu companheiro, ele pegou na verdade como se fosse um cara bem religioso, ele cozinhava nesta nave aí para a tripulação. Então ele se chama Selkirk. Então eles estavam navegando ali, mas de repente houve um alerta de emergência. Também lembrando que existe uma cyborg, aí como no filme também ocorreu, que tinha o cyborg. E já podemos de início ver uma cena chocante em que aí o capitão governa com mãos de ferro a nave, aniquilando o que seria o responsável por esta ocorrência. Então ele acabou liquidando aí só por causa disso. Deixou todo mundo para trás e foi com o escolhido aí dele para ajudá-lo a fugir, que foi o cozinheiro. Então eles foram ali numa cápsula de fuga da nave, onde eles conseguiriam então fugir ali, abandonando todos para trás. Então ali em momentos de agradecimento, ele sempre está agradecendo a Deus, sempre está no seu modo mais religioso, mesmo num planeta desconhecido e cheio de perigos, como vocês podem ver. Então eles tiveram que, ali nos primeiros momentos, tentar sobreviver. Na verdade, mais ele do que o Capitão Foss, que estava ali todo debilitado, machucado, etc e tal, enquanto ele tinha que caçar para poder se alimentar, aí enquanto o outro estava ficando, na verdade, muito enlouquecido. Então ele estava ficando enlouquecido cada vez mais pior, enquanto o cozinheiro aí enfrentava tudo sozinho, os piores momentos. E vejamos que até mesmo um corpo de um alien, um xenomorfo aí, que é o mesmo que estava na nave, ele acabou aí caindo, um deles, se tem notícia, porque você sabe, para quem assistiu o filme, que existem muitos aliens, uma infestação de xenomorfos. E ali, como ele disse mesmo, que é uma carga maldita. Então aí o HQ também explora o que há por trás das cargas, e a tripulação às vezes nem mesmo fica sabendo que a empresa responsável acaba aí, enviando eles para a missão de transportar esses alienígenas perigosos, sem a tripulação saber. Somente o capitão saberia disso, ou alguma outra pessoa a mais, mas porém eles sempre eram
como se fossem enganados, né, porque de tamanho que era o perigo. Então ali, como vocês podem ver, o capitão já meio louco, e o cozinheiro com a sua faquinha aí, teve que se defender, né, para sobreviver, por mais que ele não queria que isso acontecesse. Ele teve que passar para trás aí o seu ex-chefe, né, teria que comer até mesmo os restos mortais aí do próprio capitão. Então ele seguiu sozinho nessa jornada aí, com os perigos ocorrendo, né, com esses animais, como se fosse ali num tempo pré-histórico, né. Então ele acabou ali se virando sozinho. Inclusive apareceu um nativo deste planeta aí, como vocês podem ver a silhueta, ele estava escondido e acabou sendo eliminado por ele. Mas ele logo caiu na a ficha dele, né? Porque este nativo, ele na verdade era inocente, não queria fazer nada. Mas mesmo assim ele acabou ali aniquilando esta criatura. O alimento, como ele mesmo disse, aqui não fica explícito que ele comeu, né? Este nativo, mas ele aqui explica que o gosto da carne foi ficando cada vez pior, né? O tipo de caça que ele teria que se virar ali para comer é diferente, né, da carne que ele já conhecia em algum momento aí do planeta Terra. Então ali ele seguiu sozinho e conseguiu avistar, né, o que seria o destroço da nave Maru. Então ele deu um pouco de esperança. E enquanto isso ele se lembrava, né, do capitão que foi morto por ele mesmo em legítima defesa e acabou tendo pesadelos. Vocês podem ver esse clima sombrio, né, onde ele tem esse pesadelo, como vocês podem enxergar, e com o próprio xenomorfo e o corpo dele ali um esqueleto. Mas ele foi acordado aí por uma das mulheres aí que estavam a bordo da nave. Na verdade, ela é uma ciborgue, né, já adiantando e resumindo aqui, né, então ela acabou ajudando ele, porém ele não sabia que ela era uma ciborgue, né. Inclusive ele disse que ficou tentado, né, teria que viver a tentação de estar do lado de uma mulher ali, por ele se tratar de um homem religioso. Enquanto aqui, né, os nativos deste planeta corriam de algo, e logo eles descobriram que era o xenomorfo aí. Um alien estava com uma velocidade incrível, né, estava caçando o pessoal aí, os nativos deste planeta aí. Então eles tiveram que combater, né, esses xenomorfos, que não era só um, eram vários. Então eles foram com as suas armas ali, tiveram que batalhar com esses aliens. Enquanto isso, ele, como eu tinha dito, ele teria que ficar com esta mulher aí, que ele teve até mesmo tentação, né, teria que sobreviver a essa tentação, como explica ele mesmo. Mas porém é porque ele imaginava que fosse uma mulher mesmo, uma ser humano, né, mas é um ciborgue, como ele vai descobrir logo depois. Então ali eles até mesmo detonaram, né, o resto da nave para se livrar de vários xenomorfos. Então sempre tinha algum perigo ali do xenomorfo, de algum xenomorfo reaparecer, e eles, tudo que eles ainda tinham como ferramenta era a sua arma, né, as suas armas. Inclusive aí tinha a rainha, né, a rainha alien, com muitos corpos ali no ninho dela, e também ovos, né, onde nascem os aliens. Ele acabou caindo ali no ninho da serpente, né, como ele diz, do próprio Satanás, onde ele faz durante todo o diálogo, ele faz essa analogia que os aliens são demônios, e que ela é o próprio Satã, né, a rainha mãe, a mãe de todos os aliens. Então ali pode ver que a nave por fora fica cheia de xenomorfos, por fora sempre à espreita para caçar alguém ou algo. Então aqui ele descobre, né, que ela é uma ciborgue, como eu já havia dito, né, que tem aquele famoso líquido branco, o mesmo que aparece no filme, né, do ciborgue, que não é sangue, mas sim o líquido branco aí. Ele acaba descobrindo que era uma máquina. Então ele acabou ali quebrando seu encanto, inclusive foi frio com ela, né, pois não importava o quanto ela pedisse ajuda para ele salvar, ele não salvou ela por ser uma ciborgue. Então ele tinha essa ideia na mente dele, né, de que ela simplesmente não existia, né, por ser apenas um robô com informações, né, uma máquina com informações e nada mais. Então ele não é iludido por esse tipo de coisa. Então ele mesmo acabou ali destruindo, como vocês podem ver, aniquilando ela totalmente, por se ele sabia que ela era uma máquina, um fantoche, como ele mesmo disse. Enquanto isso, ele estava a bordo aí da nave por dentro, aniquilando ainda muitos e muitos xenomorfos que não param, né, de aparecer por todos os lados. Aí, então ele resolveu simplesmente, né, ter aquela ideia de destruir tudo, né, com uma contagem regressiva aí de uma bomba,
né, da própria nave, uma autodestruição, né, onde ele continuaria ali agradecendo a Deus por mais que essa missão tivesse que acabar para ele, né, aniquilando sua própria vida, né, em prol de destruir todos esses aliens, né, numa grande explosão que ocorre aí, como vocês podem ver, enorme, né, dá para ver até do espaço, como vocês podem observar aí na ilustração. E aqui é curioso que tem essa nave aí, como se fosse uma caravela cristã, né, igual dos portugueses ou dos espanhóis, a Saint Peter, né, o São Pedro. Então isso faz uma ligação com algo religioso, né, uma nave missionária, como eles dizem. Então aqui diferente do filme, né, vocês podem ver que legal, né, que eles expandem esse universo aí, cheio de detalhes, né, aí colocando este lado religioso também, falando sobre o desastre que aconteceu e que ele havia se sacrificado, algo do tipo. E no final tem essas ilustrações aí magníficas, né, feito é o mesmo ilustrador aí de Hellboy e Watchmen, né, os dois ilustradores, né, um fez a arte e o outro fez a arte final. Então vocês podem ver aí a riqueza, né, das cores e dos traços de quem desenhou Aliens. E também aí algumas cenas, né, estilizadas do que foi retirado do filme, né, do Aliens. E depois, quando acaba essa história, podemos ver uma explicação sobre o filme, como que ele surgiu, né, e como que ele ocorreu, falando sobre os fenômenos dos extraterrestres, né, no cinema, todos os tipos de alienígenas, né, os bonzinhos e os maus. Aqui também fala de H.R. Giger, né, um artista que fez essa concepção aí sobre, ele criou, né, todo o desenho do alien, do xenomorfo. E como eu disse, né, extraterrestres no cinema, uma controvérsia, falando como eles foram aparecendo, né, nos anos 50, 60 e 70, né, a diferença das décadas, quando era uma febre, né, de filmes sobre alienígenas e guerra entre os mundos, né, como o próprio filme Guerra dos Mundos. Também cita o filme Sinais, de 2002, e muitos outros filmes, né, como o de Steven Spielberg, que trouxe uma imagem de um alienígena mais bonzinho, como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e também o ET. Depois aqui fala mais um pouco sobre Alien, o Resgate, né, e fala que o primeiro filme e o segundo filme, né, eles simplesmente bombaram como os melhores filmes, né, ele não enfraqueceu, ele ficou muito melhor. Apenas no Alien 3 e o 4, né, que eles falaram que ficaram um pouco fraco, mas mesmo assim não deixou de ser ótimos filmes também. E assim seguiu, né, aqui no Outros Universos, fala sobre como ele apareceu, né, se transformou em HQs e pela Dark Horse, e também até mesmo, né, em crossovers, como aqui vocês podem ver com Lanterna Verde contra o Batman e contra o Superman, né, foram crossovers aí que eles fizeram do Aliens. E eles são conhecidos também como os estoura-peitos, né, pelos fãs. Aqui uma ilustração, né, do Batman contra um xenomorfo. Então tem toda essa explicação como que o universo Aliens expandiu, né, ele fez sucesso, né, ganhou jogos de videogames, de RPG. Então até mesmo nos dias de hoje, né, ele é riquíssimo, esta franquia. Até hoje ele é muito bem visto, né, nesta categoria de terror com ficção científica de alienígenas. E aqui, né, na capa final, veja só mais algumas ilustrações, a história completa. E aqui fala dos desenhistas, né, dos ilustradores Dave Gibbons e Mike Mignola, né, que são os dois aí responsáveis por estas artes, né. Um fez o Watchmen e o outro fez aí o Hellboy e outras coisas. Aqui fala sobre a participação deles em vários outros HQs. Então este foi o Aliens, a Salvação. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva e ajude o canal. Então até a próxima.